a velocidade de crescimento é acelerada. Então, essas crianças eu tenho que me preocupar mais. Por isso que a alimentação é um fator fundamental de acompanhamento dessas crianças. Aquela criança que entra na faixa pré-escolar, escolar, o crescimento já é o lento e contínuo, acentuadas em relação aos 2 primeiros anos de vida. E esse retorno, né, de necessidade, velocidade de crescimento acelerada é na adolescência. Então, se vocês me perguntarem, se eu peço um exame de sangue criança, eu quero que o senhor peça. Independente o que pede, escolhe um aí para o senhor pedir. Qual que eu escolheria? Qual a faixa etária que eu escolheria? A criança que tinha 2 abaixo de anos. Essa é justificável eu investigar uma possível anemia nessas crianças. Pelo alto índice de anemias, né, no primeiro ano de vida, é que se começou a fazer aquela prevenção, né, que a gente mostrou aquele quadro, e hoje esse quadro aparece também, só para vocês reforçarem, é que a gente, de 2018 para cá, a gente faz a prevenção medicamentosa da anemia já a partir dos 3 meses de idade no bebê a termo. Antes começava com 6 meses. Antecipou essa prevenção pelo alto índice alta frequência de anemia nos 2 primeiros anos de vida, tá? E saber que essas anemias, nessa faixa etária, são situações que também podem ocorrer, que a gente vai ver na frente. Mas ter sempre em mente que a anemia ela é multifatorial, ela não é uma causa isolada, por exemplo, medicações, pode dar alguma comorbidade, infecções, né? Existe, vocês lembram lá dos fatores BIF, daqueles fatores de leite materno, que inibe, às vezes, a bactéria se ligar a algum composto que precisa de ferro, né, para o seu desenvolvimento, perdas sanguíneas, deficiências nutricionais. Então, basicamente, na criança, a gente vai trabalhar muito com déficit nutricional. Raramente perda sanguínea, medicações algumas, mas é mais frequente no adulto, em outras situações, mas sabendo que ela tem várias causas. Se eu for tratar anemia, exatamente, na adolescência também, né, como a gente comentou nas aulas passadas, a adolescência retorna à necessidade nutricional, ou seja, o adolescente começa um desenvolvimento acelerado, então precisa ter cuidado nessas 2 faixas etárias. E principalmente na adolescência, se for menina, né, por causa do período menstrual. Então, ela ainda é um risco ainda maior do que o menino. Então, a gente tem que estar atento a essas situações, né? Aqui fala sobre idade, né? Isso aqui é um mapa mental, né? Aquilo que a gente já relatou para vocês, mostrando mais ou menos as causas que poderia acontecer, né? Uma coisa importantíssima é essa daqui, ó. Do nascimento aos 3 meses, pode ocorrer anemia? Pode. Mas tem uma coisa que chama anemia fisiológica, que acontece, né, por algumas alterações quando a criança dá a primeira respiração, altera totalmente a eritropoiese. E o que acontece? A criança, ela cai o índice de hemoglobina, mas a quantidade de ferro permanece a mesma, ou seja, é fisiológica. E a gente já recebeu, às vezes a gente já recebe, por exemplo, vai uma criança no pronto-socorro, né? Ela está com a febre lá inexplicável, vai fazer aí pede-se um hemograma. Aí chega uma criança lá de 2 meses com hemoglobina de 10, por exemplo. Aí a mãe já chega e falou, o doutor falou que está com anemia, precisa tratar. Aí você olha do ferro normal, tudo normal, ou seja, é uma anemia totalmente fisiológica. Não se trata, não se dá remédio para esse tipo de anemia. Tá? Agora, existem outras causas que a gente tem que estar atento, que pode ser relacionada. Ou seja, a carência de ferro ocorre com mais frequência 6 meses. Daí, aquela explicação do passado. Por que fazer prevenção a partir dos 6 meses de medicamento? Né?
E por que caiu para 3 meses? Porque o índice de anemia estava muito grande no primeiro ano de vida. E assim por diante, a idade, o sexo e a raça, de acordo. Por exemplo, uma hemoglobinopatia SC, né, hispânica, as talassemias é mais frequente nos países, nos pessoal asiático, né, do Mediterrâneo, né? A deficiência de glicose 6 fosfodiesterase também, judeus, nos gregos, os fatos. Quer dizer, no nosso, o mais frequente que a gente tem é a anemia ferropriva, por isso que a gente vai trabalhar mais com ela, ok? Então, o que é uma anemia por carência de ferro? O próprio nome diz, né? Se eu tenho que dar o meu organismo, o organismo da criança, né? Ele necessita uma quantidade X de ferro, né, para manter o principal fator dele, que é a hemoglobina, para a oxigenação, né, do nosso organismo. Se esse suprimento de ferro que a gente absorve é inadequado para formar esses compostos, né, que a gente está falando, esses compostos de depósitos, compostos circulantes, dependendo desse metal, seu suprimento porque eu observei inadequado, ou eu estou absorvendo adequadamente, eu estou ingerindo adequadamente, mas a absorção não é adequada por algum fator, né? Por perdas, por sangramento, por verminose, por uma série de situações, aí eu vou caracterizar uma deficiência de ferro. Eu gostaria de salientar para vocês uma coisa muito importante. Não confunda deficiência de ferro com anemia, tá? Porque você pode ter uma deficiência de ferro e não ter anemia. A anemia é o último grau da carência de ferro, ou seja, já um processo instalado com seus sintomas e as suas manifestações. Então, eu tenho que ter o cuidado de identificar as crianças de risco para deficiência de ferro, para não deixar que elas entrem em quadro de anemia, porque aí já tem alterações do sistema nervoso, já tem manifestações, e que são mais difíceis depois a gente estar revertendo, tá ok? Então, não necessariamente eu tenho que, tendo deficiência de ferro, eu tenho anemia. A anemia, ela é tardia, ou seja, eu já deixei batido essa situação de deficiência de ferro e a criança chegou à anemia porque eu não previ a situação. Aqui só uma epidemiologia mostrando a prevalência, né, de anemia. O Brasil é variável demais, né? Dependendo da região, você tem mais ou menos em relação, mas 50% dos países em desenvolvimento, em criança menor de 4 anos, é um grande índice de anemia por deficiência de ferro. Não tem só classe socioeconômica, a gente acha que deficiência de ferro é só em quem é pobre, não tem alimentação adequada, tem baixa renda. Sim, é uma população de maior risco. População de baixa renda, a desnutrição intrauterina, prematuro. O prematuro a gente já sabe, nasceu prematuro, opa, essa criança é de risco. Quando é que eu vou começar a fazer a prevenção de medicamentosa para evitar anemia no prematuro? A partir do primeiro mês de vida. Enquanto os outros eram 6 e passou para 3, o prematuro sempre foi a partir de 1 mês de idade. Se a criança tem baixo peso, ela se comporta como um prematuro também. Eu vou começar com 30 dias. Isso tem tudo escrito naquele quadrinho, tá, gente? Se tem gemelar, o risco é maior. Você tem que alimentar 2 crianças. Desmame precoce. Leite de vaca sem suplementação de ferro. A gente já falou isso com vocês. O leite de vaca, no primeiro ano de vida, não é adequado, porque uma das deficiências dele é ferro. Então, se eu não fizer uma suplementação de ferro numa criança que está alimentando leite de vaca, ele é um fator de risco importantíssimo. As infecções de repetição, parasitismo. Por isso, quando a gente estiver estudando parasitose, né? Parasitose, estou estudando. Faço o tratamento da parasitose, dou remédio, mudo a alimentação, procuro, né, investigar situações dentro da família, dentro da comunidade. Uma coisa que eu nunca posso esquecer,
se essa parasitose, que está acontecendo com a criança, ela já é um fator de risco para anemia. Se essa criança também não tem anemia. Porque senão eu dou remédio para o verme só, trata a família inteira, faz tudo bonitinho, mas não trata uma possível anemia que essa criança está tendo. Então, tem que ficar atento a essas situações. Drogas que inibem a secreção gástrica ou levam a sangramento. Por exemplo, eu faço um tratamento com gastro e eu estava usando inibidor de bomba, né? Ele diminui a secreção gástrica. O que acontece? A minha gastrina, né, minha enzima gastrina, estava muito alterada. O que estava acontecendo? Não estava tendo absorção, mas principalmente da vitamina B12. Eu fiz uma dosagem de gastrina, fiz tudo isso, estava alterado e a minha vitamina B12 está baixa. Eu estou em tratamento, estou fazendo uso de B12 injetável e depois passo para uma que tem sublingual e faço acompanhamento. Ou seja, é uma droga que inibe, né? E hoje a gente tem o quê? Tem crianças que vocês vão estudar com eurico, com refluxo gastroesofágico. Além de risco de anemia também, por causa dessas medicamentos que usam, hoje você usa omeprazol para tratar refluxo patológico na criança, né? Então, essa criança é o que está usando um medicamento que inibe secreção gástrica, ou seja, além de anemia ferropriva, ele tem risco de anemia também por vitamina B12, dependendo do tempo de uso. Sangramento intestinal por alergia ao leite de vaca, né? Tem criança que tem intolerância à lactose e tem aquela criança que tem alergia à proteína do leite de vaca, né? Essa alergia à proteína de vaca, ela já começa a se manifestar nos primeiros meses de vida, nos primeiros meses, né? No primeiro ano de vida. É diferente, por exemplo, por intolerância à lactose, que pode ocorrer mais para frente, ela é mais tardia, né? Mas pode ser um risco também que está tendo sangramento, perda de sangue oculto e você não está vendo. Por isso tem que ter cuidado com leite de vaca. Pólipo, divertículo, essas situações também pode. Então, o que aconteceu? A gente viu vários fatores de risco para desenvolver anemia. Se eu tenho isso na minha história, opa, eu estou atento a isso. A idade de maior risco, a gente já falou isso para vocês, né? Na aula passada, já repetiu hoje. E o que acontece, que pode acontecer? É o equilíbrio, né, gente? É o equilíbrio no que você recebe e no que você perde. Tudo isso é um equilíbrio, ou seja, até a balança da justiça, ela deveria ser equilibrada, né? Você vê que a balança da justiça é meio uma maior, descendo, subindo, não. Ela devia ter um equilíbrio total ali para ser equânime, qualquer tipo de julgamento, né? Eu estou falando já em bioética, né? Agora, aqui não, aqui é a mesma coisa, esse equilíbrio. Se eu tenho um estoque de ferro reduzido, se eu tenho uma ingestão inadequada, se eu tenho perda gastrointestinal, esse equilíbrio muda. O que eu vou ingerir, né, não vai ser suficiente, por quê? Porque eu vou perder muito. Se a minha ingestão é menor do que o que eu estou perdendo, consequentemente, o que eu vou ter? Anemia. Período pré-escolar, a gente já falou, diminui a velocidade de crescimento. Então, menor necessidade de ferro, então o risco menor. Então, esse pré-escolar, escolar, o risco é menor. Na adolescência, já aumenta o risco outra vez, né? Crescimento, aumento da necessidade de ferro, a alimentação do adolescente totalmente inadequada é um fator de risco, né? Aqui não. Então, nós temos dois extremos. Na idade até os 2 anos, né? Até 18 meses, mas a gente estica até 2 anos, que é o lactente, né? O período pré-escolar escolar não é o crescimento é mais lento, e a adolescência volta à necessidade, principalmente se for mulher, né? Por causa do período menstrual que vai perder, né? Então a gente tem que tem que ter um equilíbrio. Basicamente, o que acontece? O ferro, né, se liga à proteína e forma compostos. Quais são esses compostos? Essenciais ou funcionais, o principal deles é a hemoglobina, né? E a de armazenamento.
né? Que é aqui em torno de 20% a 30%. Esse de armazenamento, principalmente a ferritina, né? Ou seja, eu tenho ferro, essas comparações que eu falo, que eu mostro para as famílias, né? Gente, eu tenho um ferro que circula no meu organismo. É aquele dinheiro que eu recebo do meu salário e circulo com ele para eu pagar minhas contas. Eu vou com ele bonitinho, bem equilibrado, mas ele dá certinho, bonitinho. Se acontece alguma coisa, se eu tenho um verme, se eu tenho uma doença que eu alimento menos, qualquer situação, aí eu lanço mão da minha poupança, do meu dinheirinho que acabou aqui, e eu preciso comprar um rádio de pilha, uma televisãozinha, que eu tenho eu tenho uma poupança guardada. Se eu gastar essa poupança toda, né, o que vai acontecer? Gastei o ferro, estava livre, eu no corpo, né, associado, eu gastei a minha poupança tudo, ou seja, eu não tenho mais nada, ou seja, eu estou sem dinheiro, eu estou anímico. É essa comparação que eu faço para as mães, para explicar para elas que o tratamento que eu faço, eu não faço tratamento de 30 dias, o tratamento é de 90 dias no mínimo, porque eu mostro para elas, se em 30 dias, se eu fizer um exame de sangue, já vai normalizar a hemoglobina, mas a ferritina, que é o depósito, né, o que fica lá reservado, ele demora de 90 a 80 dias. Então, isso eu posso explicar para a família, para ela não fazer um tratamento a curto prazo, ou seja, não resolver o problema do tratamento completo da anemia, tá? Aí, só para reforçar, os compostos que eu mostrei, né, nessa formação aqui, né, que é 70% a 80% do ferro corporal, a principal deles é a hemoglobina, com as suas funções que você já sabe perfeitamente da fisiologia, né? A hemoglobina, 65% do ferro funcional está na hemoglobina. Olha só como é importante, porque se eu tiver uma anemia por deficiência de ferro, inclusive isso, né, que a pessoa fala, estou cansado, tudo isso pode estar relacionado por causa do transporte de oxigênio através dos pulmões para os tecidos, através da corrente sanguínea. É fundamental, o ferro tem um papel importantíssimo na nossa vida, né? Por isso que a gente falou na aula de nutrição a importância, por exemplo, da carne, que é a fonte maior de ferro N, e caso seja vegetariana, a gente tem que buscar outras alternativas para repor esse ferro no organismo da pessoa. Os músculos também, não vou entrar muito em detalhes, só para vocês saberem, né, que é um composto também em torno de 10%. O de armazenamento, principalmente a ferritina, 70% a 80%, tem a hemosiderina, né, na medula e no fígado, e a transferrina. Né? A maioria do ferro transportado é sobre a forma de transferrina. Lá a gente de ligação do ferro aumentada. Por que ela está aumentada? Porque o ferro está baixo. Né? Então, é importante eu saber analisar essas situações aqui para poder interpretar bem um hemograma. Pedir um hemograma, um pedido de ferro, de transferrina. Porque se você não bate, está lá, capacidade de ligação do ferro, baixa. Ferro total, baixo. Tem alguma coisa errada. Né? Não pode. Se a capacidade está diminuída, aumentada, é porque está faltando, está sobrando, está faltando ferro para ligar. Outra coisa importante, gente, só para tomar uma aguinha aqui, é saber a biodisponibilidade do ferro. Não adianta eu querer usar qualquer ferro se a disponibilidade, a absorção dele é pequena. Por exemplo, ferro não N, alimento de origem vegetal, tem baixa biodisponibilidade. Ou seja, eles precisam de alguma coisa para ajudar a absorver.
esse tipo de ferro. Eu estou comendo brócolis, couve escura, eu como muito isso, né? Mas a absorção dela é pouca. O que são os fatores que podem facilitar? Ácido ascórbico, carotenoides, frutose, citrato, cisteína, histidina, mas principalmente o que a gente usa muito é as frutas, né? As frutas cítricas, laranja, por exemplo. Agora, tem fatores inibidores também, que atrapalham a absorção do ferro não M. Esses inibidores, eles não interferem no ferro M. Então, se você está usando muito ferro M e inibidores, não atrapalha em nada. Ele inibe o ferro não M, aquele que é de origem vegetal. Cafeína, fósforo, zinco, depois a gente cita o que é isso aí, Coca-Cola, essas coisas que atrapalham a absorção. Quando o ferro é M, de origem animal, a biodisponibilidade é alta. Não quer dizer que todo alimento tem muita quantidade de ferro M, mas o que tem é muito bem absorvido. E não tem influência desses fatores inibidores. Então, é importante a gente saber isso para conduzir um equilíbrio na alimentação da criança. Olha os facilitadores, ferro M. Ou seja, o ferro M facilita a absorção das carnes, vísceras, né? Então, eu posso usar, por exemplo, carne numa salada, numa couve. Eu posso usar um frango num quiabo. Ou seja, o ferro M está ajudando a absorver esses vegetais. O ácido ascórbico, os aminoácidos e frutose são facilitadores. Inibidores, grãos integrais, feijão, né? Olha para você, o feijão, que a pessoa, nossa, você come feijão e angu para você ficar forte. O feijão, na realidade, é um fator que inibe a absorção do ferro, não M, né? Feijão, chá preto, café, chocolate, espinafre, beterraba, cereais integrais, né? Ou seja, esses são fatores que inibem a absorção do ferro. Então, temos que ter cuidado com o que a gente vai usar, né? Não é que a gente não vá comer esse tipo de alimento, mas tem que ter aquilo que nós falamos lá no início, um equilíbrio, né? Um equilíbrio na alimentação. Aqui, só passando de uma forma bem rápida, né? Só para a gente ter umas ideias, a gente vai falar uma a um, a gente monta o negócio, chega aqui, ele desconfigura tudo as letras. As carnes são os melhores que têm biodisponibilidade. Além deles ter um teor, né, importante de ferro, a absorção é alta. As vísceras são as que mais absorvem, né? Coração, miúdo, fígado. Mas vocês lembram muito bem que nós falamos na aula de nutrição, né? Esses alimentos, eles absorvem muito o quê? Agrotóxico. Então, temos que ter cuidado para fazer aquela lavagem direitinho para tirar o agrotóxico, porque eles têm um teor alto de ferro também. Ovo ao ovo. Baixa biodisponibilidade. A gema do ovo. Leite humano. Tem muito teor de ferro? Não tem, mas tem muito mais do que o pasteurizado, mas a absorção dele é alta. E do leite de vaca é baixa. E assim por diante, né? Hortaliças. Vamos ver quem tem alto aqui. Nabo e brócolis. Alta disponibilidade. Média. Couve crua, mais do que a cozida. Batata inglesa média, cenoura média. Agora, espinafre, né? Aquela ideia de comer espinafre do Popeye e ficar forte, a biodisponibilidade de ferro é pequena, baixa. Beterraba é baixa. Então, é isso que a gente tem que saber para montar um prato bem equilibrado, né? Farinha láctea tem muita, aveia, etc., cereais matinais, tudo isso pode ter um teor de ferro numa quantidade bem importante. As frutas, principalmente limão. Açaí é que tem mais, né? Olha para você ver a quantidade de ferro em 100 gramas. 11,8 e alto. O problema do açaí é o teor dele energético, né? Se eu ficar comendo açaí todo dia para ter muita quantidade de ferro, a minha glicose vai a 890. Então, mas é uma quantidade importante
mas além de ter alguns problemas, mas é um alimento até bom. O abacate, etc, 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 etc. Não vou aumentar um por um, não, só para vocês terem a ideia da situação. Aquilo que nós falamos no início para vocês. Primeira coisa que acontece é a deficiência de ferro. Deficiência de ferro é uma deficiência que acontece no tecido. O que acontece? Eu vou gastando o meu estoque de ferro no meu organismo, né? Vou usando, vou gastando. Começo a ter algum problema, alimentação inadequada, eu tenho uma parasitose, eu estou perdendo sangue, ou seja, eu entro numa deficiência de ferro. É a primeira coisa que acontece. É aqueles fatores de risco que eu tiver, né? Depois, o que vai acontecer? Gastei meu estoque, que estava lá armazenado, que é a ferritina também. Aí chego a anemia, que é a alteração dos valores de referência de acordo com a idade, o gênero e a altitude, né? A altitude também varia. Por isso que a gente vê muito aí o pessoal que vai jogar futebol lá na Bolívia, no Equador, em altas altitudes, a falta de oxigênio é violenta. Então, o ferro está relacionado com isso também. E só reforçando que essa deficiência de ferro ela pode existir com ou sem anemia. Eu posso ter deficiência e não ter anemia. Anemia tardia. Mas eu tenho que notar isso antes, porque quando a anemia se instala, ela já tem acometimento do sistema nervoso central, já iniciou. É uma criança, pode ser que não está indo bem na escola, não está aprendendo adequadamente, né? Está repetindo de ano. Aí você vai ver o que é. A criança está com anemia. Ok? Aí você vai tratar anemia e tem que recuperar tudo isso aqui, esse fator cognitivo, né? Então, é importante a gente ver aqui, suspeitar, ver quais os sinais que podem estar nos indicando uma deficiência de ferro e investigar logo precocemente. Hoje, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que até no primeiro ano de vida, você faça pelo menos 1 a 2 medidas de dosagem de hemogramas, de hemoglobina e de ferro. Aqui é só falando para vocês de novo da anemia fisiológica. É raro, muito raro, uma criança até os 4 meses desenvolver anemia. O que acontece é a anemia fisiológica. Depois eu até coloquei para vocês dar uma lida sobre a anemia fisiológica. Meia folhinha vocês lerem e para entender bem o que é essa anemia fisiológica. Bom, vamos entrar no diagnóstico. Como é que eu faço o diagnóstico de anemia? História clínica e antecedentes. Aquilo que a gente perguntou. A criança está sentindo alguma coisa? Está desanimada, está muito branquinha, não está alimentando nada direito. Ela, a mais novinha, está comendo terra. Outro dia eu peguei ela comendo sabão. Outro dia eu peguei ela comendo tatuzinho, que essas histórias tudo eu já peguei, né? Então, a história clínica importantíssima aí dessa carência de ferro. Se tem antecedentes, ou seja, que fez prevenção, usou ferro durante esse período até os 2 anos, alimentou no seio, teve leite materno exclusivo até 6 meses. Então, essa história toda, né? História positiva, história familiar positiva para anemia, ou seja, a família já tem um histórico de anemia. E as condições de nascimento, aquilo que a gente falou, é prematura, nasceu baixo peso, né? Então, tudo isso aqui me dá indícios que essa criança pode ou não ter risco de anemia. Quais são os antecedentes alimentares, né? Que essa criança tem? Como é que ela come? O que ela come? Desde quando ela come? Quando que introduziu a papa principal? Como é que fazia a papa principal? Depois disso tudo, eu estou com cheio de suspeitas. Aí eu parto para os exames laboratoriais. Não preciso de cara, né? A gente sabe que a anemia é aquela que já vai lá no final. Aquilo que eu estou cheio de história, ela é tardia. Se eu já tiver e eu quero fazer só um estudo populacional,
né, de uma determinada região, eu posso fazer só dosagem de hemoglobina, ferro, depois. Tá? Isso no populacional, no individual é diferente. Então, no estágio que acontece, só para reforçar, a primeira depressão que começa a ocorrer é a oferta incapaz de suprir as necessidades. Produzir inicialmente redução dos depósitos, aquilo que eu falei para vocês. Eu gastei, fiquei sem grana e fui lá buscar na poupança a ferritina. Gastei a minha ferritina. Então, se eu tiver com anemia, eu vou estar com ferro baixo e vou estar com ferritina baixo. Ok? Se o balanço negativo continua, está na segunda fase. Ou seja, eu continuo com essa mesma história aqui, a minha eritropoese diminuída, cada vez mais eu vou entrar em deficiência. Aqui eu só estou em depressão, estou perdendo, aqui eu estou já deficiente. E a forma mais grave, mais tardia, que ela ocorre depois de um longo período, é o quê? É a anemia. A concentração de hemoglobina vai estar abaixo dos normais, de acordo com a faixa etária e o sexo da criança. Entendido, gente? Só para reforçar aquilo que nós falamos anteriormente. É uma sequência. Eu não posso ter anemia e vou olhar, a minha ferritina está normal. Então, essa anemia não é ferropriva. A não ser que vocês vão ver lá na frente uma exceção, se eu tiver com um processo inflamatório, um processo infeccioso, essa ferritina minha pode estar normal ou até elevada. Aí, em vez dela estar baixa, ela vai estar aumentada, mas a criança está com anemia. Mas isso é uma exceção que a gente tem que ter em mente também. Não você olha uma criança com anemia, todos os sintomas de anemia, hemoglobina baixa, VCM baixa, volume corpuscular baixo, hemoglobina corpuscular baixa. Aí você fala assim, mas a ferritina está normal, então não é anemia ferropriva. Aí o menino está com processo inflamatório, o menino está com amidalite, uma situação dessa. Então, justifica a ferritina não estar baixa nessa situação. É tudo dentro de um raciocínio, né, gente? Então, resumindo, a anemia surge lentamente, ela está relacionada com a depressão de ferro corpóreo, diminui o ferro de depósito, diminui o ferro circulante, a depressão de ferro, para depois instalar a anemia. Só para reforçar o que nós falamos anteriormente. Manifestações. Palidez cutânea e mucosa, ou seja, uma manifestação tardia. Se você chega a pegar uma criança, fala, nossa, que você tem anemia, olha como é que ela está pálida, tanto a mucosa quanto a pele da criança. Essa criança já passou há muito tempo da fase que a gente já deveria dar o diagnóstico. Se é uma criança que a gente acompanha, eu vacilei, mas vacilei demais da conta para deixar uma criança chegar em anemia. Entendeu? Sintomas de anorexia, perversão do apetite, de alfagia, o que eu falei para vocês, comer terra, comer sabão, comer tudo que vê. Não confundir com pegar para comer do que a criança na fase oral, que tudo que você põe na mão dela, bota na boca. Isso não é perversão do apetite, não é geofagia nem nada, isso é fase oral. Né? Então, você pega uma criança lá de 7 meses, 8 meses, põe tudo na boca. Põe, a criança vai pôr. Né? Nessa faixa etária. A gente não pode deixar. É diferente da afinidade, né? De estar querendo comer terra e etc. A criança apática, criança irritada, né? São sintomas que a gente pode ter, não um sintoma isolado. Cefaleia, dispneia, esforço, aquela por causa da baixa do ferro, da formação da hemoglobina e do O2, né? A ligação, fraqueza muscular, intolerância aos exercícios, às vezes sob sistólico, aumento do baço, quer dizer, tem muitos sintomas de manifestações, né? Prejuízo da função cognitiva, redução da capacidade de atenção, né? Déficit psicomotor e comportamentais, alteração da função imune, né? O papel do ferro no desenvolvimento da nossa imunidade. Então, são várias manifestações de forma hematológica e outras não hematológicas também,
que a gente tem que prestar bem atenção, né? O ideal é que a gente não chegue a esse tipo de manifestação, que eu consiga já identificar o risco da criança desenvolver a anemia, a carência de ferro, e a gente fazer a prevenção. O exame laboratorial, hemoglobina e índice hematimétrico abaixo dos valores de referência para a anemia. O RDW, né, que é aquele coeficiente de variação eritrocitária, tem que estar acima de 14%. Né? O VCM, né? Aqui, eu falo só da hemoglobina, né? Aqui tem faixa etária de 6 meses a 59 meses, a 5 anos incompletos, né? De 5 anos a 11 anos, de 12 a 14 anos. Menor que 11, menor que 12. Ou seja, se você pegar uma criança que a hemoglobina está menor que 12, tá? Opa, deixa eu olhar. Né? É lógico que tem as faixas etárias aqui, mas você já põe um ponto de corte para você. Se tiver menor que 12, eu vou prestar atenção e vou ver a faixa etária. Né? Senão você fica de 12 a 14, menos 12. De 5 a 11, menos 11,5. De 5 a não sei o que, tal. Aí você fica decorando esse trem. Quando você tem um ponto de corte, você fala, menor que 12, eu vou prestar atenção. Né? Aí, de acordo com a faixa etária, além da hemoglobina, você vai olhar aqueles fatores também, que é volume corpuscular médio, né? Aquele que mede microcitose, a hemoglobina corpuscular média e a concentração de hemoglobina corpuscular média de hipocromia, né? Então, é microcitose e hipocromia, né? E a gente vai avaliar esses índices hematimétricos também no hemograma. Então, se você tem, por exemplo, um VCM menor que 70, 60, 50, isso dá microcitose. Se estiver acima de 90, 100, macrocitose, eu já vou pensar em outro tipo de anemia, não é isso? Tanto hipocrômica e normocrômica também aqui, que a gente vai avaliar, para desenvolver um raciocínio em cima da anemia. Aqui, nem toda anemia hipocrômica microcítica é anemia ferropriva. Não é isso? Por isso que a gente coloca aqui normocítica, VCM menor que 70 microcítica, maior que 90 macrocítica. E aqui a gente vai mostrando para vocês as características das anemias. Olha a microcítica. Então quer dizer, toda anemia hipocrômica microcítica é ferropriva. Não é. Né? Síndrome talassêmicas, pode ter anemia sideroblástica, anemias instáveis, envenenamento, né, por outra substância, principalmente chumbo, né? Isso aqui pode tudo estar mostrando que ela é hipocrômica microcítica, mas não é ferropriva. A princípio, a gente pensa sempre em anemia ferropriva. Aí tu está diante de um cara que fala, não, eu sou minha família é do Japão, ou é da China, ou é de outros países, etc. Aí você falou, opa, pode ser que não seja ferropriva, deixa eu pensar um pouco, né? Então, tudo isso é para mostrar só que existem outras doenças que é microcítica, mas não é ferropriva. Exame laboratorial, hemoglobina, VCM, ferro sério, capacidade de ligação do ferro, saturação de transferrina, protoporfirina eritrocitária livre, que faz a formação da hemoglobina, e a ferritina sérica. Se você falar assim, eu posso pedir isso tudo? Pode. Mas é preciso eu pedir isso tudo? Num setor público, igual a gente vive hoje? Eu posso pedir hemoglobina, VCM, ferro sério e ferritina. Se eu pedir isso aqui, eu resolvo 99% dos meus problemas. Né? Agora, se eu tiver condição de pedir tudo, ótimo. Mas, às vezes, você está onerando tanto o sistema público quanto o sistema suplementar sem necessidade. E aqui vem os resultados mostrando, né, em relação a quando você... Aqui que eu comentei com vocês anteriormente, os estoques estão depletados, ou seja, eu estou só com redução. Aqui eu tenho deficiência de ferro, mas eu não tenho anemia. Aqui eu tenho deficiência de ferro,
mas já estou com anemia. Aí vem os resultados de exame de acordo com isso. Por exemplo, eu estou em deficiência de ferro, mas não tenho anemia. Por quê? A minha hemoglobina está normal. O meu ferro está diminuído. Os estoques, a ferritina está normal. Ou seja, eu não tenho anemia, só tenho deficiência de ferro. Entendeu? É assim que a gente vai raciocinando em cima, né? Por exemplo, da ferritina. A minha ferritina vai estar baixa. Vai estar baixa. Porque a primeira coisa que eu vou lançar a mão, gente, para recuperar o que eu estou perdendo, o que eu estou no meu circulante, é eu buscar onde eu tenho alguma coisa guardada para usar. Então, quanto mais... Olha aqui, o último grau, quando eu já estou com anemia mesmo, a ferritina já está muito baixa. Aqui começa uma queda, depois outra queda. Aqui já está totalmente. E olha como é que ela está na talassemia. Então, se eu tenho ferro baixo, tenho hemoglobina baixa, tem tudo isso, e a ferritina está normal, a princípio, eu vou pensar, por exemplo, na talassemia, ou caso a criança tenha algum processo inflamatório ou infeccioso. Então, é importante, né? É igual saturação de transferrina. Quando eu estou com deficiência de ferro, com anemia, a saturação de transferrina o quê? Está baixa. Ela que faz o transporte, né? Se eu não tenho anemia, ela está normal. Se eu sou a protoporfirina, que é um fator de formação de hemoglobina, se eu estou com ela muito alta, é por quê? Porque o ferro está muito baixo. Então, tudo isso tem uma lógica. Então, eu tenho que ter esse tipo de raciocínio para quando eu tiver um exame em mãos, eu olhar e falar assim, a protoporfirina está baixa, muito baixa, mas o ferro está muito alto. Mas não pode. Está alguma coisa errada, né? Então, esse exame está errado. Existem falhas em exame que a gente tem que estar raciocinando em cima disso. Só uma resposta clínica à administração do ferro é assim, ó, eu tenho uma hemoglobina, por exemplo, de 11 gramas, meu hematócrito de 33. Se eu faço o ferro elementar, a dose de tratamento é de 3 a 5 miligramas por quilo dia. Se eu faço 3 miligramas por quilo dia por 4 semanas, por um mês, eu vou achar um resultado de aumento, de incremento da hemoglobina de 1 grama, tá? E do hematócrito de 3. Ou seja, eu vou passar uma hemoglobina de 11 para 12. O hematócrito de 33 para 36. Então, se isso me respondeu, eu confirmo a anemia ferropriva. Então, eu posso fazer um tratamento. Olha para você ver, eu tenho uma hemoglobina baixa, tenho um hematócrito baixo, tenho uma história. Só fiz o hemograma. Aí eu entro com tratamento. Em 4 semanas, em um mês, essa hemoglobina aumenta 1 grama. O hematócrito aumenta 3%. Se aconteceu isso, está confirmada a minha anemia. O que eu faço? Tratamento 3 meses, depois eu verifico a hemoglobina e hematócrito, se está normal, e aposto se o meu depósito, se a minha poupancinha lá, que é a ferritina, está totalmente normal. Ok? Ou seja, só com hemograma. Eu não precisei fazer ferro, não precisei fazer nada. Só fiz o controle final com a dosagem de ferritina. Então, um exame importantíssimo, tanto para diagnóstico como para tratamento. Ok? Aquilo que eu falei anteriormente para vocês, que a sociedade hoje pede uma triagem universal, até os de 9 a 12 meses faz um exame e de entre 2 e 5 anos, pelo menos uma vez por ano. Isso é uma recomendação, né, onde tem em locais de alta prevalência de anemias, né, de você fazer a realização de hemoglobina e ferritina. Aqui é para mim já detectar a espoliação de ferro. Tá? É uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, dependendo do local que você atende. Como eu sempre trabalhei em posto de saúde, em comunidades carentes, a gente fazia esse tipo de avaliação. Tá?
Aqui só mostrando os resultados também, né? Hemoglobina, VCM menor que 70, a capacidade de ligação do ferro está aumentada, a saturação está diminuída, a porfirina livre está aumentada e assim por diante. Isso é importante vocês saberem, né? Porque eu faço uma questão de uma prova, por exemplo, eu vou colocar as coisas mais óbvias, né? Para você poder raciocinar. Se a porfirina está livre, ela está aumentada, é porque o ferro está baixo. Então, tem que ter raciocínio. E a saturação de transferrina vai estar diminuída. Por que ela vai estar diminuída? Porque ela faz o transporte. Tratamento. Outra coisa fundamental que vocês sempre devem fazer e, na realidade, sempre esquecem de fazer. Eu não faço o tratamento só da anemia. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Identificar e corrigir a causa. Restabelecer os níveis de hemoglobinas e enzima timétrica. Aí é tratamento medicamentoso. Repor os estoques de ferro nos tecidos. Aí já é tempo de tratamento. E adequar a nutrição, né? E administração oral de ferro, se for numa criança que tem uma idade menor de 2 anos de idade. Ou seja, eu imaginei que essa criança teve uma parasitose, né? Por exemplo, um silostomite, que dá mais anemia, e eu vou colocar lá. Primeira coisa que eu vou fazer, tratar a causa. Como tinha uma suspeita de ancilostomia, que é um parasita que causa anemia, eu vou tratar o verme. Pronto, corrigir a causa. Restabelecer o nível de hemoglobina e antimétricos. Administração oral de ferro, ou seja, eu vou usar 3 a 5 miligramas de ferro elementar durante 90 dias, para repor o estoque de ferro. Tá? Essa alimentação da criança pode ter sido a causa, ou seja, a alimentação não foi adequada ou não é adequada, eu vou corrigir essa alimentação dessa criança. Então, o tratamento não se restringe apenas a dar remédio. E eu vejo nas provas que o pessoal coloca só dar remédio. E esquece de corrigir a causa, de mudar a alimentação, né? Do tempo de tratamento, tudo isso. Nós vamos ver aqui na frente. Olha, isso aqui parece confuso, mas não é. Depois vocês podem treinar e podem perguntar à vontade depois para mim, mandar para o meu e-mail, na próxima aula, do jeito que, como vocês quiserem. O tratamento medicamentoso é feito com 3 a 5 miligramas por quilo dia, dose diária ou semanal. Semanal, hoje quase a gente não usa mais, porque a mãe esquece muito. Então, é preferível ela esquecer um dia do que esquecer uma semana. Um dia da semana não dá o remédio. É 3 a 5 miligramas por quilo por dia de ferro elementar. É o ferro que é absorvido, ou seja, é o ferro que está presente nos remédios. Por exemplo, sulfato ferroso, ferro polimaltosado, ferro férrico, ou seja, tem vários nomes, mas o que a gente vai buscar neles é o ferro elementar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente acha esse ferro elementar. O tratamento, em média, são 90 dias, 30 minutos antes ou 2 horas após as refeições, ou dividido em 2 tomadas, caso seja o sulfato ferroso, porque a alimentação interfere. Agora, esses outros, ferro polimaltosado, ferro não sei mais o quê, esse ferro ionizado, um monte de ferro que criaram agora, em termos de medicamento, mas que não tem na rede SUS, porque a gente tem o sulfato ferroso, por gente que fala desse intervalo aqui de tempo, a alimentação não interfere, você pode usar a qualquer hora. Tá? Então, é isso aqui que a gente está mostrando, é o que a gente mais usa em termos de sulfato ferroso, é o que tem no Sistema Único de Saúde, que é o grande empregador nosso, né? Pode associar a vitamina C para melhorar a absorção do ferro, tá? Mas associar como? Pega uma colherinha, pinga o remédio e dá na boquinha da criança. Não vai pegar um copo de suco
e pingar o negócio lá. Porque vai ficar um suco, um gosto de ferro que ninguém vai aguentar. O menino não vai tomar nada. Ou seja, você vai perder. É uma quantidade pequena, uma colherinha que você mistura ali e dá para ele tomar. Tá? É só para ajudar a absorção do ferro. Olha um exemplo que é que eu gostaria que vocês entenderem. Sulfato ferroso. O sulfato ferroso ele tem forma gota e tem forma xarope. Na forma gota, ele vem assim, ó, 150, 125 miligramas de sulfato ferroso por ml. Um ml tem 20 gotas, geralmente. Ele não fala que tem 125 miligramas de ferro elementar. Não, ele tem sulfato ferroso. O xarope tem 125 miligramas ou também tem de 250 miligramas por cada 5 ml. Isso já forma xarope. Se eu coloco na prova xarope, tu não vai transformar em gota, não. Eu já vi gente transformar em gota, dando 600 gotas, meia hora antes do almoço, 600 gotas antes do jantar. Porque transformou o xarope para gota. Não tem como. Se ele é gota, é gota. Se vier xarope, é xarope. O que a gente tem que saber? Quanto tem de ferro elementar nessas duas substâncias aqui, gotas e xarope? 20% de ferro elementar. Ou seja, se 250 você está em 5 ml, quanto que é 20%? É só dividir por 5. Tem 50 miligramas em 5 ml. E 125 miligramas? Tem quanto em 20 gotas em 1 ml? Divide por 20%, divide por 5, 25. Então, cada ml, ou seja, cada 20 gotas de sulfato ferroso, tem 25 miligramas de ferro elementar. Entendido, gente? Um exemplo. Pedro André tem 15 quilos. Qual que é a dose de tratamento? De 3 a 5. Tá? A dose de 3, a dose de 4 e a dose de 5 são todas elas doses terapêuticas. Porque às vezes a pessoa não melhorou com 3, eu vou passar para 5. O problema não é a dose, é alguma outra coisa que está acontecendo. Então, 3 a 5 miligramas, o menino pesa 15 quilos, quanto que vai dar? 3 vezes 15, 45, 5 vezes 15, 75 miligramas de ferro elementar. Aí vem aquilo que eu falei para vocês, gotas. 20% de 125 é 25 miligramas de ferro elementar. Então, cada 20 gotas de sulfato ferroso tem 25 miligramas de ferro elementar. Então, o quê? 1 ml, que corresponde a 20 gotas, tem 25 de ferro elementar. Quanto que eu tenho que usar para essa criança? Entre 45 e 75. Então, 45 e 75 que eu tenho que usar é X gota. Então, é regra de 3. Ok? Assim? E só vocês treinar. Aqui, cai na prova, com certeza cai na prova, né, gente? Isso é um treino que a gente faz todo dia, né? No nosso trabalho como médico pediatra, a gente vai estar o tempo todo tratando anemias ou orientando a prevenção. Exatamente, qualquer coisa que inibe ferro, né, a gente orienta para não usar aqueles fatores inibidores, a não ser que você tenha um equilíbrio muito grande. A pessoa adora carne, come muita carne, né, e toma aqueles fatores que podem inibir. Ela não interfere na absorção desse ferro M. Agora, se não tiver carne, não tiver ovo, tiver só verdura, legumes, aí realmente o chá interfere. Não só o chá, como o próprio café, né? Além de ser a cafeína, ele é estimulante, ele é um fator inibidor de absorção de ferro também. Da mesma forma, o xarope, né, gente? Se for xarope,
cada 125 miligramas de fosfato ferroso está em 5 ml, 20%, 25. De ferro elementar, 5 ml tem 25, 45 tem X. Aí a gente faz a conta e trata. O ferro parenteral deve ser evitado, porque quando você faz um ferro parenteral, isso tem que ser a nível hospitalar ou a nível de clínica, né? E transfusão sanguínea, hoje a gente evita o máximo possível. Quando tiver em torno de hemoglobina, 5 gramas por DL, por aí afora, ou tiver uma sintomatologia muito importante, é que a gente vai fazer transfusão. Aquilo é aquele quadrinho que eu já passei da semana passada para vocês, está só reforçando aqui, tá? Não vou ficar repetindo. Quando é que você faz a prevenção? Qual foi a recomendação da Sociedade de Nutrologia e Hematologia da Sociedade Brasileira a partir de 2018, que começou o ferro a partir dos 3 meses de idade? Né? Está aqui. Isso nós já falamos na aula passada, a gente só está reforçando aqui. Que bonezinho bonitinho, né? E agora a gente passa, assim, bem en passant, bem rapidamente, a anemia por deficiência de vitamina B12 e de ferro. O que eu gostaria de que vocês tivessem na cabeça? Que é o metabolismo, digestão, pepsina, né? Como é que faz para mostrar que qualquer doença que você tiver a nível de estômago, de duodeno, vai interferir a absorção e vai levar à carência da vitamina B12. Né? Só para lembrar. Lembrar da anemia perniciosa da criança e do adolescente, que ocorre entre 1 e 5 anos, porque não tem um fator intrínseco. Então, cuidado com aquela criança que tem 1, 2 anos, mostrando anemia megaloblástica, né, com o valor de... Você vai rastrear, achando que a anemia é ferropriva. Aí você vê lá um VCM de 100, 110. Não esquecer de dosar a vitamina B12, porque essa criança pode ter um fator genético com deficiência do fator intrínseco, né? É um alerta que a gente faz. Aqui as doenças, né, que a gente já até citou para vocês, né, que pode levar à alteração da absorção diante daquele metabolismo, né, as doenças intrínsecos, gastrectomia, que está relacionada ao estômago, intestino, né, gravidez, dieta vegetariana, medicamentos, tudo isso pode estar associado à deficiência de vitamina B12. Por quê? A vitamina B12 não é sintetizada pelo organismo. Tá certo? Nós não temos produção de vitamina B12 no nosso organismo. Ela é absorvida pela dieta. Então, se você não alimentar, não ingerir, né, a vitamina B12, o que vai ser? Você vai ter deficiência. Você vai ter anemia megaloblástica, deficiência de vitamina B12. E vários sintomas, né? Parestesia, língua lisa, sensação de cansaço, uma série de situações que pode acontecer. Então, é fundamental a ingesta de vitamina B12. Então, buscar fontes de vitamina B12, e a principal dela continua sendo a carne, mas buscar outras alternativas para quem é vegetariano, né? Porque ela não é sintetizada no organismo. E na criança, além de ser daquela anemia perniciosa, da criança ingerir, mesmo ela ingerindo adequadamente, ela não tem um fator intrínseco para a absorção da vitamina B12. Sintomas, aqueles sintomas normais de anemia, gastrointestinais e neurológicas, já citou das outras anemias, cansaço, língua lisa, ardor lingual, sensações de parestesia nos membros, dificuldade de locomoção, alucinações até demência, né? Às vezes você pega uma pessoa de mais idade, né, cheia de alucinação, demente, você tem idade. Às vezes é uma deficiência de vitamina B12, né? Então a gente tem que estar atento a várias situações, a sempre ter um raciocínio clínico acima de uma coisa só, né? Você pega, por exemplo, aqui, ó, sensações parestésicas em injeção de mãos. Isso é porque você fica com o pé muito tempo parado. Esse é cãibra, né? Às vezes é uma neuropatia periférica por deficiência de vitamina B12.
Então, fiquem sempre, gente, sempre. Não fique na cabeça esse tal de pedir exame o tempo inteiro. Porque não adianta você ter um exame se você não tem um raciocínio em cima daquilo que você está pensando, né? E pior de tudo, quando você pede um exame, dá uma alteração. Aí você vai, e agora? Né? O exame é errado. Eu já peguei um exame uma vez, a mãe levou para eu ver, com o valor de... não lembro direito qual que era a substância. Fosfatase alcalina, alta, elevadíssima. O menino fez fazer um hemograma de rotina, alguém fez esse exame lá. E aí? A gente fica doido procurando. O que aconteceu? O que provoca isso? A mãe apavorada, a família apavorada, todo mundo apavorado. E, no fundo, não tinha nada desse exame, foi feito errado. Laboratorial de diminuição de hemoglobina é a macrocitose, porque aqui a B12 e a ácido fólico é macrocitose, né? É VCM maior que 100, né? Anisocitose, poiquilocitose, são células jovens, né? Eritroblastos, aí vem a dosagem da vitamina B12, né? Suspeitou principal é essa daqui que a gente tem que fazer. Geralmente, o tratamento oral na criança, B12M, efeitos colaterais para dar reação anafilática, é rara de acontecer isso, mas a gente deve evitar. A gente faz isso por dia, em doses pequenas, mas o ideal, na criança, pode dar oral tranquilamente, que o resultado é muito bom. Tá? E anemia por deficiência de ácido fólico, a principal preocupação nossa, né, na prevenção da espinha bífida, né, do fechamento do tubo neural, né, da gestante. Ou seja, toda gestante toma ácido fólico. Embora a gente saiba, né, perfeitamente que o efeito benéfico dele é quando você começa a usar antes da gravidez, né? Antes da gravidez. Ou seja, estou pensando em engravidar, vou tomar ácido fólico. Aí, quando já está grávida, o benefício é bem menor, continua tomando, porque é menor, mas pode auxiliar, né? Mas que o ideal mesmo é que se tome antes de engravidar. Tá bem? Aqui mostrando quando é que acontece, né? Ingestão diminuída, absorção prejudicada, necessidades aumentadas, né? A gravidez é uma delas, né? Lactância, né? Por isso que a mãe toma, depois que ganha neném, continua amamentando, e alguns medicamentos também, algumas doenças que podem alterar a deficiência de ácido fólico, né? Tem uma dieta, tem um bichinho aí que é muito deficiente em ácido fólico. É um leite de... Alguém sabe qual leite que é pobre em ácido fólico? E quando a gente sabe que o leite de vaca é deficiente em um monte de coisa e em ferro. Você tem que repor. Ou até um outro leite também, que às vezes o pessoal da zona rural gosta de dar para as crianças, né? Ou às vezes quando fala que o leite é muito forte, leite muito bom. Alguém tem ideia? Isso, é o leite cabra. Né? É o cabra. E ele tem deficiência, além de ferro, ele tem a deficiência de ácido fólico violenta, né? Não tem ácido fólico. Ou seja, toda criança que toma leite de cabra, e não deveria tomar, né? Mas já que toma, a gente tem que repor ácido fólico. Aqui onde tem ácido fólico, vegetais folhosos, figos, laranja, verdura. O leite de vaca, quantidade adequada, o humano, quantidade adequada, do de cabra deficiente. Também aqui é só mostrando o metabolismo, né? Qualquer fator que interfira, né? Nesse desenvolvimento aqui, né? Nessa margenagem, nessa secreção, vai levar à deficiência de ácido fólico. Os sintomas também muito parecidos, né? Alimentação inadequada, alterações neurológicas, sintomas de anemia, né? Parece período mais ou menos prolongado,
vocês terem uma ideia, nos anos todos que eu trabalhei, eu tive 2 casos de criança com deficiência de B12 e de ácido fólico eu nunca tive, né? Até porque, quando começava a usar leite de cabra, a gente repunha, nem dosava ácido fólico, fazia reposição, orientava o tipo de alimento, mas anemia ferropriva a gente já teve muitos casos. E hoje, se vocês perguntarem para mim, melhorou? Melhorou muito. Porque no passado, há uns 20, 25 anos atrás, eu comecei a trabalhar no posto, rede de esgoto não tinha, água saía do lixão, a fonte da água saía do lixão, as crianças brincavam de escorregador e caíam dentro do bueiro, aí aqueles casos de hepatite, a água não era tratada, ou seja, melhorou muito essa parte. Anemia macrocítica, nível 7 de folato diminuído, que é o exame laboratorial, né? E a correção nada mais é do que tratar com ácido fólico. A farinha de trigo nossa tem ferro e ácido fólico. Para cada 100 gramas de farinha, 4,2 miligramas de ferro e 150 miligramas de ácido fólico. Um caso muito interessante que eu tive há muitos anos, que a mãe falava assim, chegou para ele e falou, falaram que a farinha tem muito ácido fólico, muito ferro, então eu estou dando para o meu filho, mas ele não consegue beber. Como é que eu faço? Eu falei, como é que é o diabo de farinha que você está usando, que tem ferro e ácido fólico? Era farinha de trigo. Ela estava fazendo uma mamadeira do menino com farinha de trigo. Eu falei, você está fazendo bolo, não é mamadeira, né? E era uma pessoa bem esclarecida, sabe? Aí a gente falou, não é esse trem, não. Isso aí é para você fazer bolo, fazer pão, essas coisas, que ela é enriquecida, mas para você dar o leite, vamos fazer. Você não tem forma, não tem leite materno, tem leite de vaca, vamos ajustar. Tudo isso é um trabalho que a gente faz, né, de correção, né? Mas a gente já teve situações assim, né? Suplementação de ácido fólico diminui os defeitos do tubo neural. Mulheres em idade fértil deveria tomar, né? E que pretendem engravidar. Só para a gente finalizar, aqui, é lógico que vocês não vão olhar por aqui, porque aqui é só uma foto, né? Eu tirei me parece, do Stanaflix também, só para mostrar para vocês o que é uma definição, a classificação aqui fala da fisiológica, né? Das microcítica, macrocítica e não homocítica, falo da anemia ferropriva, tudo que a gente falou, assim, basicamente, né, para vocês, está aqui, né? Só tem um erro aqui, ó. Aqui tem um erro aqui, ó. Profilaxia, 1 miligrama de ferro por quilo por dia, dos 6 aos 24 meses. Não é dos 6. Isso já mudou, né? Igual a gente falou hoje, é da partir dos 3 meses. Então, esses 6 meses aqui já caiu por terra. Sinceramente, eu não conferi se eles já mudaram isso lá na plataforma deles. Mas aqui, consideram aqui 3 meses, tá? Vocês corrijam aí, não deixa de 6 meses, porque pode levar um erro aí num tratamento, alguma coisa. O quadro clínico, né, mostrando já uma coisa avançada, e como é que você faz a avaliação dos exames físicos e os exames laboratoriais. Basicamente, um resumo de tudo isso que a gente falou. Ou seja, traduzindo tudo hoje, identifique risco, faça a prevenção. Se tiver que tratar, não esquece que você tem que tratar não só a anemia, mas tratar a causa, repor, mudar a alimentação, fazer tudo direitinho, né? Que a vitamina B12, ela não é produzida no organismo, então depende da oferta. Se não ofertar, ela vai fazer anemia megaloblástica. E o ácido fólico, a principal, né, preocupação que a gente tem com alterações naquelas células de turnover acelerado, no caso do fechamento do tubo neural da criança. Ok? E saber calcular aquelas dosezinhas, o que eu faço, o que é sulfato ferroso e o que é ferro elementar. Ou seja, o ferro elementar vai corresponder sempre a 1/5 a 20% do que tem de sulfato ferroso.
E eu acho que aqui a gente encerra por hoje. Ok? Podemos encerrar? Eu já tô preparando a prova de vocês. Estou analisando um tempo suficiente para todo mundo fazer. São geralmente 10 questões abertas, 8 de minha e 2 do Eurico, das aulas dele. A gente, igual nós falamos, vocês lembrarem bem, para saber interpretar os gráficos que a gente pede, interpretar gráfico, ver do aleitamento materno, essas coisas. A gente ainda tem uma aula de obesidade e tem um de vacinação também, né? É lógico que da vacinação a gente começa com uma aula introdutória para dar umas explicações, né? Até para a gente entender, por exemplo, porque a vacina hoje com o Covid você toma, só depois de 28 dias você pode tomar a segunda dose, né? Aí a gente já fala isso nas nossas aulas, para poder entender, como é que eu não posso tomar antes, né? Que teve esse dia uma pessoa assim, bem chegada, ligou para mim que estava brigando com a enfermeira, porque eu já queria tomar a segunda dose, tinha 19 dias, tinha tomado a primeira dose. Aí já que eu estou aqui, deixa eu tomar a segunda dose, né? Então, não sabia por que não podia tomar a segunda dose com 19 dias. Então, é muito tranquilo, né, de fazer, não precisa me preocupar. E, como diz hoje, de preferência fazerem sozinhos. Senão, depois eu corrijo uma a uma, vejo que as provas parecidas, eu fico muito bravo. Ok, gente? Então, hoje é quinta-feira.